Estamos no horário, vamos começar, né? Sejam todos muito bem-vindos, que seja uma tarde de bênção para todos, que todos possamos sair edificados, que possamos aprender, que possamos realmente aproveitar todo o conhecimento que o professor tem para compartilhar conosco. Eduardo, você começa com a oração? Pode ser. Pode ser. Pai querido, Pai de amor e de bondade, receba a nossa gratidão neste momento, Pai, por poder estar aqui unidos e reunido com os irmãos, Pai, ainda que à distância, mas o teu amor nos une, Pai. E é em teu nome que estamos aqui nessa tarde, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai, suas famílias aqui representadas, e que esses momentos que passaremos aqui possam ser momentos agradáveis e o seu nome, acima de tudo, possa ser glorificado, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Bom, agora como é que faz? Só um minutinho, eu vou fechar o microfone de todo mundo, em seguida já abro o seu, tá bom? Tá legal. Posso falar, Leia? Pode sim, agora é com você. Tá. Pessoal, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Gomes, eu sou trompista da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, mas eu vim aqui a convite do pessoal administrador do grupo aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite, agradecer essa oportunidade de falar aqui para vocês, principalmente por ver tantos amigos aqui, tanta gente boa, né? E eu espero estar à altura aqui do convite feito, tá? E amigos assim de longa data e alguns amigos mais novos que estão entrando na nossa vida agora, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aí, tá? Eu combinei com a Leia aqui, com os meninos administradores, aí o Oséias e o Anderson, de então, em primeiro, fazer uma breve apresentação a respeito da minha trajetória, de como eu comecei, de como foram os primeiros passos, né? Das dificuldades encontradas, que foram muitas, né? Diga-se de passagem. Então, assim, eu vou começar dizendo para vocês que a minha história com música, ela começou na igreja. A minha trajetória, ela se confunde com a igreja. Então, ela é entrelaçada, é uma coisa meio indissociável, né? Eu comecei com 9 para 10 anos, na musicalização da minha igreja, a Igreja Assembleia de Deus, aqui de Jardim Penha, em São Paulo. E foi ali, então, que eu dei meus primeiros passos. Eu, antes de chegar na trompa, o maestro da banda na época não era nem orquestra, era banda. Isso eu estou falando de ano que 79, 1979, 1980. O maestro da banda na época, vocês terem uma ideia, a gente nem conhecia trompa, não tinha trompa na banda naquela época, a gente não sabia o que era trompa. Então, o meu primeiro instrumento, na verdade, foi o trompete. Sei lá, tinha uns 15 trompetes na igreja lá. Aí o maestro falou, escolhe um aí, né? Dentre, melhor dizendo, né? Tinha uns 15 trompetistas. E o instrumento que na época que tinha lá, que eu falei que até pelo tamanho, que dava mais certo esteticamente, era o trompete. Aí eu comecei com o trompete. Só que não me identifiquei com o instrumento. Aí ficou um tempo, passou uns aninhos e o maestro lá da igreja
junto com um pessoal lá que era muito afim de formar uma orquestra, decidiram transformar aquela banda numa orquestra. Era uma banda musical. E aí o que aconteceu? Eles foram agregando instrumentos de cordas, né? Violino, cello, viola. E nessa aí o maestro chegou para mim e falou: Eduardo, você tem bastante trompete na igreja, você não quer aprender um outro instrumento? Eu falei: mas qual instrumento? E eles tinham acabado de comprar uma trompa. Aí ele pegou e me mostrou uma trompa. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto esse instrumento. Eu me lembro muito bem, era uma trompa Veril, foi aquelas das primeiras que saíram, Veril de pisto. Gente, era uma maravilha aquele instrumento, para não falar outra coisa. Aí eu falei: me dá aí, maestro, vou tentar. Só que também não tinha professor de trompa, olha que engraçado. Então eu comecei com essa trompa Veril. Eu tinha, já nessa época, eu já devia ter o quê? Uns 14 anos por aí. 14 para 15 anos. Só que eu comecei sem professor. Ele chegou para mim e falou: Eduardo, é bem parecido com o pé. Eu falei: é? Só que aí eu já me dei mal de cara. Por quê? Porque o trompete, a digitação do trompete é com a mão direita e a trompa é com a mão esquerda. Então já começou. E para complicar, eu sou destro, né? E aí eu então comecei, peguei a trompa, ele falou: daqui uma semana tem um solo. Eu falei: que solo? Você tá brincando, né? O nome do maestro, gente, só para vocês saberem quem era na época, eu não sei se o Giba, que está aí, eu não sei se ele lembra dele, era o Levi Virgínio. O Levi Virgínio hoje ele é pastor, mas é um grande amigo que eu tenho. Então ele foi um grande responsável por eu tocar trompa hoje. E aí o tempo foi passando tal, e vi que eu precisava de uma orientação. Porque o pessoal que tinha lá na igreja não tinha trompista, então ninguém sabia, ninguém podia dar orientação a respeito da mão na cana, a respeito de diversas outras técnicas que são específicas do trompa, né? Boucher, toda essa coisa mais sofisticada um pouco. E aí, que em 87, olha só, 1987, o Giba, eu não sei se eu já falei isso pessoalmente, nas vezes que a gente já se encontrou, mas meu primeiro professor de trompa, sabe quem foi? Meu pai. Foi seu pai, cara. Seu pai, o Azor Massambani. Trombonista. Sabe aonde? Sabe aonde? Vila Lobos, ali na Avenida do Estado. Mas olha, não é porque você está aqui participando da live, mas eu quero que todos vocês saibam que o Azor, ele foi assim uma espécie de pai espiritual, talvez sem exagero nenhum, porque o Azor, ele era um professor que desde o primeiro dia de aula com ele foi muito franco comigo. Ele falou: Eduardo, você quer ter aula de trompa? E na época não tinha professores de trompa em São Paulo, praticamente. Mesmo os músicos da OSESP e da Municipal, eles não davam aula. E a escola de música que tinha naquela época era a escola municipal e o Vila Lobos. O Vila Lobos, que era pago, e a escola municipal, que era gratuita. Eu me informei no Vila Lobos. Isso. E aí, então, continuando aí, quando eu fui lá para estudar a trompa com ele, ele falou para mim: Eduardo, eu vou ser sincero para você, eu não sou trompista, eu sou trombonista aposentado da aeronáutica.
Só que tinha uma outra curiosidade. O Azor, o pai do Giba, nessa época ele devia ter o quê? Acho que uns 60 anos, 61 anos já de idade. E ele foi um exemplo, por quê? Porque eu sabia das histórias como trombonista, que ele tinha sido um grande trombonista, só que ele estava tocando flauta na época. Edu, Tocando flauta e tocando bem. Esse que é o detalhe. Edu, Pode falar, para Giba. todos vocês, só um comentário. Primeiro, quero dizer para vocês que me emociona ver vocês todos aí nessa live. Ontem e nessa noite, o testemunho do Fumê edificou minha vida. É precioso a gente ter essa família reunida. Músicos que, de uma maneira certamente divina, chegou esse instrumento em vossas mãos. É Deus operando de uma maneira, esse instrumento chegou nas vossas mãos. Foi porque o amor de Deus se manifestou nisso. Só comentando, eu não quero intervir muito, não, porque já me emocionei. Edu, meu pai, eu lembro de quando meu pai chegou para mim em casa, ele tinha aproximadamente essa idade, ele disse assim para mim: Beto, eu me cansei de tocar o trombone, eu vou estudar flauta. E ele se formou em flauta, fez o curso completo de flauta. É esse o Azor Massambani. E outra, veio do interior, tocando numa banda, não tinha escola, não tinha nada, estudando sozinho, só veio estudar depois de já ser um profissional. Então, é um exemplo de vida, eu me sinto honrado, porque meu pai foi um testemunho de um cristão fiel, amoroso. Ele levava os alunos lá para casa da igreja para ensinar, para ficar lá solfejando, ensinando música. Continua, Edu. Não, legal, é isso mesmo, Gi. Então, ele foi muito franco comigo, ele falou: ó, você não vai me ver tocar trompa, porque eu sou um trombonista aposentado da aeronáutica e resolvi estudar flauta. Mas, assim, foi um grande exemplo para mim, porque, para vocês terem uma ideia, um senhor de 60 anos, né, aceitar um desafio desse, de tocar flauta, de aprender a tocar flauta, enfim. E um detalhe, o trombone é um instrumento na clave de Fá, e a flauta é clave de Sol. Tá? Então, assim, foi a mim um grande espírito. Não estou falando isso, Iba, porque está à sua frente, mas de lá para cá, às vezes acabava o horário da nossa aula e falava: não, fica aí, vai ficar tocando aí. Vamos ficar Edu, tocando. Aí ele me contava as histórias dele. Edu, Contava... queridos, eu prometo que eu não vou falar mais. Oi. Eu fui amigo do maestro francês Georges Henry. Georges Henry faleceu há 2 anos atrás, foi o primeiro maestro da rádio e televisão Tupi. Fiquei amigo dele. Olha ele só. Morreu agora com 98 anos. Olha. Ele me liga e diz assim para mim: Gilberto, quantos anos você tem? Eu tinha 67, hoje eu estou com 72. Ele diz assim: quantos anos você está? Eu falei para ele: 67, maestro. Ele disse assim: você é um menino, você pode fazer muito ainda. Pronto. Maravilha, maravilha, bacana. Muito bom, Giba. Obrigado aí por dar esse tempero aí na conversa aí. Muito bacana. Então, somos todos bebês, então, né? Somos bebê, imagina, eu tô com 49, né? Graças a Deus. Então, assim, continuando a história, em 87, eu tinha 15 para 16 anos. E aí, teve um dia, depois acho que de um ano e meio mais ou menos que eu estava lá, o professor Azor, ele falou para mim assim: Eduardo, por que você não vai procurar uma escola de música
tá? Você está evoluindo aqui, mas eu acho que já está na hora de você procurar uma escola, um professor de trompa mesmo. E aí ele falou, ó, tem um professor que dá aula na escola municipal, que é uma das poucas escolas, né, que tinha naquela época. Então eu fui para a escola municipal. Na verdade, na escola municipal naquela época tinha 2 professores. Um era o Enzo Pedini, era um professor, ele era italiano, que tinha sido naturalizado brasileiro, mas ele já estava se aposentando. E o Oséias Arantes estava assumindo no lugar dele. Então o Oséias estava fazendo essa transição. E eu fui lá na escola municipal conhecer, mas não estava na época ainda de abrir inscrição, toda aquela burocracia que vocês sabem, né? Você não chega numa escola com um curso regular, tipo assim, em abril, agosto, e chegar lá para ter aula. Não, você tem que fazer uma inscrição, passar por um processo seletivo. Mas aí eu cheguei lá totalmente ingênuo. Aí eu procurei saber quem era o professor de trompa, e na época era o Pedini. O Oséias estava chegando. E aí o Enzo falou para mim, mas você quer estudar trompa? Deixa eu ver sua trompa aqui. Aí eu peguei e mostrei a trompa para ele, era aquela veril. Ele colocou a mão na cabeça assim e falou, meu Deus do céu, você quer tocar trompa com isso aqui? Ele nem chamou aquilo de trompa. E aí eu falei, mas por que, professor? Não é trompa essa aqui? Imagina a ingenuidade. Imagine a ingenuidade. Aí ele falou, não, que essa trompa vai te segurar demais, você vai conseguir evoluir. E o bocal também era um bocal totalmente fora do padrão. Enfim, ele estava se aposentando, ele falou, mas fica vindo aqui que eu vou te dar aula como aluno ouvinte. Olha só que bênção, parece que é Deus já preparando o seu caminho, né? E aí ele foi usado por Deus como um canal, talvez nem ele soubesse que ele estava sendo usado, para me dar aula como aluno ouvinte, fora da época, fora da temporada de inscrição, enfim. E aí ele foi me orientando, me deu algumas orientações sobre bocal e instrumento. Eu até me identifiquei um pouco com a história do Fumê, que me reportou, isso foi uma coisa muito clara, Fumê, que na época aconteceu, porque como o professor Pedini falou para mim assim, ó, com essa trompa vai ser muito difícil, você não consegue um instrumento nem que seja emprestado? E aí eu consegui um bocal melhor, consegui um bocal de trompa mesmo, na verdade, né? Porque eu tocava com um bocal lá que não sei do que era. E aí, nessa época, Fumê, você citou o Mia, né? Que ele levava uma trompa da base para você, e nessa época, a gente tinha lá na Filadélfia o sargento Natanael, que na verdade ele não era sargento ainda, ele era cabo, o Natanael Oliveira, que hoje também é pastor. E o Natanael, de final de semana, ele levava uma trompa Selmer em Fá, que era da base também. Ele levava emprestada para mim. Por isso que eu me identifiquei com a sua história também, Fumê, porque parece que todo mundo tem um Mia na sua vida, né? Todo mundo acaba tendo um Mia, né? É aquele Mia lá de cima, né? É isso aí. Então, aí ele levava de final de semana. E minha aula na escola municipal dava certinho, porque era na segunda-feira. E na terça-feira de manhã eu tinha que entregar para o Natanael para ele levar de volta para a base, para o instrumento ser usado lá. E a gente ficou nessa mais ou menos uns 2 anos. Mais ou menos uns 2 anos. Bom, e aí então o professor Pedini se aposentou, eu fiquei apenas 6 meses com ele lá. Ele se aposentou e eu passei a ter aula então com Oséias. Me inscrevi agora da maneira certinha, fiz a inscrição lá e comecei a ter aula com Oséias.
E aprendi muito lá também. Lá eu passei a ter contato com trompistas. Aí eu passei a ver um novo mundo, né? Eu passei a ver uma nova realidade. Porque até então, para vocês terem uma ideia, eu não sabia que existia orquestra jovem, né? E aí eu passei a saber que, poxa, existiam algumas pessoas que eram profissionais, que viviam da música. Para você ver como a gente tinha pouca informação naquela época. E aí o que aconteceu? Eu fui estudando, fui me inteirando, tal, e nessa época eu estava firme na igreja, graças a Deus, como estou até hoje, mas nessa época eu era muito envolvido com o trabalho musical na igreja, né? E aí, no início mais ou menos de 88, final de 87, 88, né, paralelo a esses meus estudos aí, a gente começou na igreja aqui a Orquestra Filadélfia, a Orquestra e o Coral Filadélfia. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção de como isso foi uma influência tão assim positiva na minha vida, que a igreja em si, né? A igreja em si exerceu uma influência, uma marca assim tão forte na minha vida que eu só queria pedir para o nosso amigo abaixar a trompa aí. Deus abençoe aí. Belo som, hein? Belo som. Sem querer eu liguei, esqueci de desligar. Desculpa. Belo som. Deus abençoe. Vinícius, é legal. Então, e aí a gente começou a Orquestra Filadélfia na igreja. No início foi bem sofrido, né? Porque é um trabalho, quando ele se inicia, ele realmente não começa por cima, né? Então, deixa eu só ajustar minha câmera aqui, que deu um probleminha aqui. Pera aí, gente. Isso, agora melhorou. Então, e aí o trabalho foi crescendo da Filadélfia e eu então envolvido com a igreja. Aliás, isso, gente, para todos que estão aqui, que eu sei que acho que a maioria aqui é evangélico, né? Eu deixo aqui um conselho para vocês. Em primeiro lugar, se envolvam de corpo e alma no trabalho da igreja. Tá? Existe um versículo bíblico que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? E isso eu posso garantir para vocês, sem sombra de dúvida, que honrem a obra de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tive um professor na escola dominical, que isso é uma outra coisa que eu quero falar depois com vocês sobre isso, que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele era um professor, e a minha igreja é uma igreja aqui de bairro, de periferia, e ele era uma pessoa muito humilde, mas ele, dentre as frases que ele usava, uma delas foi uma que marcou a minha vida, que é assim, ó: a Bíblia diz para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele dizia: se as demais coisas não estão sendo acrescentadas, é porque você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é uma coisa que me marcou. Imagina, eu tinha 14, 15 anos de idade, me marcou, e a partir de então eu adotei isso como filosofia para a minha vida. Tá? E eu posso garantir para vocês, gente, sigam esse conselho, sigam, busquem o reino de Deus, se envolvam no trabalho da igreja, façam isso com zelo, com cuidado, estudem, como o Fumê disse a semana passada, se aprimorem, não deixem que o orgulho, quando você já estiver num nível um pouquinho acima, não deixe que o seu ego, sabe, se sobressaia. Sempre coloque Deus acima de tudo, tá? Então, voltando aqui, desculpem só abrir esse parênteses aí, voltando aqui a essa trajetória,
E eu passei, então, a ter aula com o professor Oséias. Eu não sei se o Fumê lembra, né? O pessoal mais antigo, a escola municipal dessa época era ali na Guimarães Passos, na Ana Rosa, lá embaixo. Era tipo uma... Era um lugar muito bonito, era tipo uma mansão, e essa mansão tinha várias salinhas que eram usadas como salas de instrumentos, e era uma espécie de um bosque, era meio que no meio de um bosque, né? E então foi ali que eu tive aula, 89, né? 90, depois a escola municipal mudou, foi lá para Lins de Vasconcelos, lá para Vila Mariana, bem lá em cima já, chegando ali na Vila Mariana. E aí eu estudei 4 anos. Deixa eu correr um pouco aqui, porque senão a live vai ficar muito longa e depois não vai ter tempo de abrir para as perguntas aí, né? Então, correndo um pouco aqui. Eu estudei 4 anos com o professor Oséias e depois em 90 e... Eu acho que foi em 94, isso, 93, 94, eu fui estudar com o professor Mário, que aí eles já tinham fundado, já tinham organizado a ULM, a Universidade Livre de Música, que atualmente é a Escola de Música do Estado, que é a EMESP. Então eu estudei lá com o Zés, com o Mário, melhor dizendo, de 94 a 98. E durante esse período, gente, eu fiz muitas provas. Para vocês terem uma ideia, quando eu me decidi não, eu quero ser músico, eu comecei a fazer prova. Então, a primeira prova que eu fiz, eu me lembro muito bem, foi uma prova em 1990. Foi quando iniciou a experimental. Mas eu não tinha noção nenhuma, gente. Eu não tinha noção nenhuma. Eu fui fazer essa prova, não falei para o Oséias que ia fazer, imagina, eu não tinha nenhum ano de estudo de trompa na municipal. E aí fui lá e me inscrevi. Não, me inscrevi não, minto. Eu fui lá na experimental. Fui lá na experimental, ensaiava ali na Rua Santo Amaro, do lado do bombeiro ali. Eu cheguei um pouquinho antes do ensaio. Olha só, a falta de noção na época aqui. Hoje eu conto isso e eu acho até engraçado, mas eu fui lá, eu não sabia quem era o maestro, aí perguntei lá para uma funcionária lá administrativa, acho que era Maria Tereza, se eu não me engano, perguntei para ela, quem que é o maestro? Aí ela falou, o maestro não chegou. Nisso ele estava chegando, aí ele falou, o maestro está aí, ó. Era o Jamil Maluf. Mas eu não conhecia até então. Aí eu cheguei e falei, eu queria fazer uma prova aqui na sua orquestra. Aí o Jamil falou, você queria fazer uma prova? Vem cá. Me levou lá na salinha, eu lembro que a experimental ensaiava numa espécie de espaço assim, e tinha uma escadinha, acho que 2 ou 3 degraus apenas, e tinha a mesa dele lá. Aí ele falou assim, sentou na mesa dele, na cadeira, e falou para mim, toca alguma coisa aí. E eu tava com essa trompa em Fá, Fumê, com essa trompa em Fá que o Natanael trazia lá da base. Aí eu toquei um estudo do Coprache, o número 3. Aí ele falou para mim assim, tá bom, por mim você tá aprovado. Quem era o monitor. E aí, passou um tempinho, o monitor chegou. Só que o ensaio da orquestra já estava começando. E aí o Jamil falou assim para mim, você pode esperar até o intervalo? Eu falei, posso. Esperei, a orquestra ensaiou lá, nossa, aquilo para mim era um mundo, né? Eu falei, nossa, o Fumê estava lá, se eu não me engano ele estava lá. Mas eu não conhecia o Fumê até então. Acho que era o Fumê, o Alf, eu não conhecia esse pessoal na época. Fumê, Alf, o Ficarelli, se eu não me engano. Quer dizer, tinha uma turma boa, uma turma que está tocando hoje profissionalmente aí, mas eu não tinha noção. Então, o que eu cheguei e fiz? Falei, vou esperar. Esperei o intervalo da orquestra, e aí ele chamou o monitor da orquestra. Quem que era o monitor?
o Roberto Minchuk. Aí eu também não sabia quem era o Minchuk. Aí o Jamil falou, ó, Roberto, tem esse rapaz aqui que veio fazer prova, a gente não tem vaga de trompa, mas você quer escutar ele? Aí eu tirei minha trompa de uma mochilinha que eu andava, aí o Minchuk ficou olhando, o Minchuk falou, ah, tá, toca alguma coisa. Aí eu toquei o mesmo estudo, o número 3 do Coprache. Aí o Minchuk falou assim, ah, legal. Nisso a orquestra já estava voltando, o Minchuk falou, eu não vou tocar agora, me espera ali fora que eu vou conversar com você. Aí eu fiquei esperando ele ali fora, a orquestra nisso foi ensaiando e o Minchuk saiu. Aí ele falou, Eduardo, vem cá, senta aqui. Aí ele falou, olha, eu vou te dar um conselho. A sua trompa é uma trompa que não dá para você tocar aqui. Ele falou, e outra coisa, a Experimental é uma orquestra já um pouco mais avançada. Por que você não tenta entrar na estadualzinha? Eu nem sabia que existia a estadualzinha. Aí ele me deu lá uns conselhos, ele pegou a trompa dele, colocou a surdina, tocou algumas coisas para mim e falou, ó, tá vendo? Você precisa conhecer o repertório, você conhece isso aqui? Aí ele me tocava uma coisa. Aí eu lembro que ele tocou lá o solo da Quinta de Tchaikovsky. Aí eu falei, não conheço. Ele falou, então, o trompista precisa conhecer essas coisas. Aí ele tocou um trecho de um concerto. Aí eu falei, ele falou, você conhece? Eu falei, não. Ele falou, então, quanto tempo você tem de trompa? Eu falei, de estudo de trompa eu tenho 1 ano e meio. Ele falou, então, é pouco. Tá, aí ele falou, você está estudando? Eu falei, tô. Aí ele falou, com quem? Com o Oséias. Ele falou, não, tudo bem, continua estudando, mas tenta melhorar sua trompa. Me mostrou a trompa dele, ele falou, tenta ver se você consegue comprar uma trompa dupla, né, em Fá e Si bemol. Enfim, ele bateu uma conversa longa comigo, foi uma aula. E dali eu já saí sabendo os caminhos que eu ia ter que percorrer. Pelo menos assim, o primeiro passo que eu ia ter que dar, que era qual? Tentar entrar na orquestra jovem. E aí, quando abriu prova na jovem, eu fiz e passei. Pela misericórdia de Deus, assim, deu certo. E aí eu comecei a tocar lá, toquei 4 anos na jovem. Deus me deu a graça de no período que eu estava tocando na jovem, nessa época tinha um concurso interno chamado Jovem Solista, e eu acabei ganhando esse concurso na época de músicos da própria orquestra, e eu solei o Mozart, o 3 de Mozart, solei, e de lá para cá, desde então, fui ganhando experiência, fui aprendendo, tal. Enfim, só que tem um detalhe. Nessa época, se hoje já é difícil viver de música, imagina naquela época, né? Eu já estava praticamente me casando, tá? Já tinha bastante tempo de namoro e precisava casar. Só que não dava para viver de música, né? Bolsa da estadualzinha, né? E aí o que eu fui fazer, gente? Não sabia o que fazer da vida. Fiquei naquela dúvida. Isso aí eu tô falando para vocês, 90, 91, tá? Início dos anos 90 já. Aí o que eu fui fazer? Arrumei um emprego no banco, fui ser office boy do banco e continuei, paralelo a isso, a estudar música, estudar. E sempre naquela dúvida, puxa, e aí, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E não sei, né? Esse negócio de música é uma coisa meio incerta. Enfim, mas as coisas foram levando, muita gente não sabe. Mas nessa época que eu era office boy, eu comecei a fazer faculdade de economia. Olha que loucura, gente. Comecei a fazer faculdade de economia. Só que eu já tocava na estadualzinha, já fazia aula com o Mário Rocha na ULM. E, enfim, já não era mais um estudante iniciante. Já era um
vamos colocar assim, já estava no nível intermediário. E aí pintou aquela dúvida, né? E agora, meu Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Início dos anos 90, né? 91, 92. Início de 93, me casei. Aí eu já não era mais office boy do banco, aí eu já era escriturário. Imagina só. Só que um detalhe, eu nunca parei de estudar música, eu nunca parei de estudar trompa. Saía do banco, teve uma época, para vocês terem uma ideia, eu levava trompa. Eu não tinha carro, né, na época, e eu levava trompa de manhã no metrozão, no ônibus. E quando eu ia para a faculdade, eu chegava antes na faculdade, porque eu trabalhava só 6 horas no banco, levava a trompa para a faculdade e ficava estudando lá. Enfim, aí até que chegou o ano de 96, eu estava estudando com o Mário nessa época. O Mário chegou para mim assim e falou, me lembro dessa conversa perfeitamente. O Mário falou, vem cá, Eduardo, hoje nós não vamos ter aula não, hoje a gente vai conversar. Era final de 95. O Mário falou, olha, Eduardo, você já está chegando num nível aí que você precisa se decidir se você vai ser profissional, você já tem 4 anos aqui, você já está se formando aqui, eu preciso abrir vaga para novos alunos até. E aí ele bateu um papo comigo, conversou sobre o que eu pretendia. Eu falei, olha, Mário, eu gostaria muito de ser profissional, mas... E eu tocando na jovem, na estadualzinha. E só que não dá para viver. Sou casado. Né? 95, eu esqueci de um detalhe. Eu já tinha o Eric, meu filho, já tinha casado e já tinha o Eric, meu filho. Eu falei, poxa, eu sou casado, tenho filho, pago aluguel, tenho que pagar as contas. Então, ele falou, eu entendo a sua situação, né? Mas pensa aí. E aí, no início de 96, abriu uma vaga de trompa na Orquestra Sinfônica de Santo André. E aí o Mário me ligou e falou, abriu uma prova de trompa lá na Orquestra de Santo André. Você não quer fazer? Aí eu falei, tudo bem, se o Mário está indicando, eu acho que dá, né? Aí eu fui lá, pela graça de Deus, eu fiz a prova, eu consegui passar e então iniciei os trabalhos na orquestra. E aí eu fui abandonando o banco, né? Larguei a profissão, deixei a faculdade quase no final, tranquei, nunca mais voltei. E depois mais para frente, pela graça de Deus, eu fiz a faculdade de música, né? Eu fiz a licenciatura mesmo em música. Mas em 96, então, foi o período de transição, 95 para 96, aí eu comecei a participar dos festivais, que até então, assim, eu sabia que existia, mas não dava para eu participar devido ao trabalho, né? Eu tinha que trabalhar e os festivais, eles acontecem normalmente durante um mês inteiro ou então durante 2 semanas. Não dá para você, por exemplo, participar de um festival de Brasília. O primeiro festival que eu fiz, por exemplo, foi o Festival de Brasília, em 96. Não dá para você participar de um festival de 15 dias e ficar indo e voltando para o trabalho, não tem como. São mais de 1.000 quilômetros, né, de carro. E aí, eu não podia, então, participar dos festivais. Mas quando eu saí do banco, e a partir de 96, eu comecei a participar. E o primeiro festival que eu fiz, então, foi esse de Brasília, em 96. Onde eu conheci várias pessoas lá, vários músicos bons, de diversas partes do país. E esse festival, eu lembro que ele tinha uma característica de que também vinha muito aluno estrangeiro. Vinha aluno da Holanda, aluno dos Estados Unidos, aluno do Uruguai, do Chile. Então, lá foi uma grande experiência para mim. E participar de um festival também tem uma coisa muito legal, que é assim, você se situa que nível você está. Então,
por exemplo, participando do festival, eu vi que eu estava num nível assim que eu precisava crescer demais. Precisava crescer muito. Eu falei, nossa, eu estou muito abaixo dessa turma aqui. Eu estou muito. Então, isso é bom, gente, tá bom? Vocês também, quando tiver oportunidade, participem, tá? Porque você também se situa, tá? Independente de que você pretende ser profissional ou não. Ser profissional ou não é uma consequência do que você faz, do que você planta. E tem uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, assim, isso abrindo um parênteses aqui, que ser profissional ou não, provavelmente alguém vai fazer essa pergunta daqui para frente. Ah, professor, para ser profissional, né, como já fizeram essa pergunta, como que eu tenho que proceder, quantas aulas eu tenho que estudar? É assim, gente, o seu primeiro objetivo tem que ser, falando aqui especificamente para um grupo de cristãos, seu primeiro objetivo tem que ser tocar bem para tocar na igreja, para tocar na obra de Deus, tá? Fazer bem e fazer com excelência na obra de Deus. Esse é o primeiro, sabe, dos seus objetivos, essa deve ser a sua primeira meta, tá? Isso volta naquilo que eu falei aqui agora atrás, colocar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Tá bom? Então, fechando parênteses aqui. E aí, em 96, então, eu me localizei, eu falei, poxa, eu preciso ralar muito, eu preciso correr atrás. Segredinho, até hoje não cheguei nesse nível, tá, gente? Até hoje não cheguei, tá? E eu acho que tá longe ainda. Acho que tá longe. Eu tenho visto trompistas aí excelentes aí que eu falo, meu Deus, como falta para mim ainda, né? Bom, enfim. Aí, em 96, eu entrei em Santo André e, na época, vou correr um pouco aqui, porque senão não vai dar tempo. Eu ganhava bolsa em Santo André. Ganhava bolsa simples. Tinha duas bolsas em Santo André. Tinha a bolsa superior e a bolsa simples. A minha era simples. Pra vocês terem uma ideia, a bolsa simples era menos da metade do valor da bolsa superior. Então, se a bolsa superior fosse lá R$1.000, a minha era 300, 400. Era menos que a metade, para vocês terem uma noção. Mas aí eu comecei a fazer as correrias na época. Aí eu fazia casamento, juntava a bolsa de Santo André. Aí eu logo comecei a tocar numa big band que montaram em Diadema. E aí eu ia me virando e tocando barco para poder ver se dava tempo de estudar e tirar o atraso. Por que eu digo tirar o atraso? Porque o pessoal dessa fase aí da minha geração, o pessoal que tinha a mesma idade minha, já estavam se profissionalizando naquela época. E eu apenas começando, entendeu? Mas assim, eu prossegui e falei, vamos ver no que isso aqui vai dar. E aí, graças a Deus, as portas foram se abrindo, a gente foi fazendo trabalhos e o seu trabalho aparecendo, e graças a Deus, então, fui levando, né? Só que, em 2003, eu estava em Santo André, 2003, pintou uma crise. Acabaram lá com a Big Band lá de Diadema, e os cachês minguaram, e eu já casado, precisava sobreviver, precisava pagar aluguel, luz, água, telefone, essas coisas que todos vocês aqui conhecem, né? E aí, 2003 começou a pintar aquela dúvida na cabeça. Meu Deus, será que eu fiz certo de ter largado tudo e ter entrado para esse ramo da música? E aí pintou aquela dúvida, aquelas questionamentos interiores, e eu me sentindo péssimo, né, na época. Resumindo para vocês, eu entrei numa dificuldade assim grande mesmo. Foi uma época de grande dificuldade na minha vida, né? Tô resumindo, gente, para ver se a gente ganha tempo. Uma época de grande dificuldade na minha vida. E eu comecei a ficar assim quase que em depressão. Entrar quase que em depressão, assim.
Mesmo assim, por isso que eu falo, gente, mesmo tem gente que fala, depressão não é coisa de crente, não é isso, não é aquilo. Cuidado, gente, porque às vezes a gente passa provações na vida, a gente passa por vales na vida que deixa a gente mesmo para baixo. E comigo não foi diferente. Eu estava entrando assim numa fase difícil, falando, meu Deus, eu acho que eu não sirvo para isso, acho que esse negócio de música não é para mim, eu acho que eu não nasci para isso, eu devia ter ficado só na igreja mesmo. Olha só, larguei a faculdade, larguei o banco, e agora, poxa, não estou conseguindo o meu dinheiro. Para vocês terem uma ideia, na época, a Bolsa de Santo André não dava para pagar o aluguel da minha casa. Pra vocês terem uma noção. E aí, eu com filho pequeno, o Eric estava com 9 para 10 anos. Já tinha minha filha Natália. Minha filha Natália com 7 aninhos. E aí bateu aquele desespero, né? E eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu não estou num nível profissional, e mesmo que tivesse, não tinha vaga aqui em São Paulo. Os lugares que tinha para tocar na época era a Orquestra Municipal, estava completa, o ZESP estava completa, a Banda Sinfônica do Estado estava completa, e o que mais? De profissionais que tinha, assim, que era assim, pagava salário. Acho que era só essas 3, né? E aí eu falei, e agora? Aí eu me lembro que no início de 2004 abriu um concurso na OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E aí eu me inscrevi pela internet mesmo, e, enfim, me inscrevi, fui lá, pela graça de Deus, eu passei, estou resumindo para vocês, porque tem nuances essa história, ela tem detalhes assim que, por exemplo, eu quase que não fui fazer essa prova. Eu quase que não fui, por quê? Porque eu não tinha dinheiro para ir. Eu não tinha dinheiro para passagem nessa época. E Porto Alegre é longe. São 18 horas de ônibus, pra vocês terem uma ideia. Então eu não tinha dinheiro para ir. Eu falei, bom, é melhor perder os R$ 25 da inscrição, que eu já paguei, você ia no banco e pagava, do que perder o dinheiro de uma passagem e chegar lá, fazer uma prova, não passar e voltar com uma mão na frente e outra atrás e com a despesa da passagem, né? E você tinha que ficar lá no hotel lá. Então quase que eu não fui. Mas aí eu lembro que na época eu consegui um cartão de crédito emprestado da minha cunhada e comprei a prestação. Comprei em 3 vezes. Vocês lembram daquela empresa BRA, que fazia os voos noturnos? Eu comprei a passagem só de ida. Aí eu me lembro até que na época a menina balconista lá perguntou, mas você não vai comprar da volta? Eu falei, não, só da ida. Por quê? Porque no cartão não tinha limite para comprar da volta. Eu falei, eu me viro para voltar, eu me viro. Aí comprei a passagem de ida e encontrei amigos lá no aeroporto, lá de Porto Alegre. Onde vocês vão ficar, tal? A gente não sabe. Eu falei, então vamos procurar um lugar para ficar. Aí a gente achou um lugar lá para ficar, ficamos lá. E a prova ia ser no dia seguinte. Eu lembro que isso era num sábado e a prova ia ser no dia seguinte. E tinha muita gente boa na prova. Tinha muita gente boa nessa prova aí. E aí eu comecei... a gente às vezes pinta aquela... Puxa vida, eu vim aqui só gastar dinheiro, né? Eu vim aqui só passear, né? Mas, graças Edu, a Deus... Oi? eu tenho uma coisa para vocês aqui, eu acho que é só para dar um alô. Olha quem entrou na sala e está ouvindo vocês. Mário, diga um alô para eles. Pô, Mário, que alegria, Mário. Poxa, o Mário foi um paizão para mim. O Mário, acabei de falar de você aqui, Mário. Ele está escutando a gente? Está. Estou escutando sim. Pô, acabei de falar de você aqui, Mário. Tempo de Arruma o celular. Aí fica mais bonito. Olha, não, então,
o Gilberto me convidou agora aí, mas eu estou numa outra live lá da escola, mas é só para dar um depoimento aí, que essa história do Ada aí eu conheço bem, viu? Acompanhei desde que ele parou no banco e foi lá para ter umas aulas com o LM. Então, é uma pessoa que muito dedicada, esforçada, e passou pela minha mão, graças a Deus, e foi um cara que, como é que diz, persistente. E até hoje está aí na luta, como eu também estou na luta, né? É, claro. Tudo que ele falar para vocês, pode acreditar que é verdade. Ele é um cara muito sincero. Obrigado, Mário. Poxa, obrigado. E para todos vocês aqui que não sabem quem é o Mário, além de paizão para os alunos, ele era um cara que ele era muito sincero, ele sempre orientava, tá? Ele sempre orienta, na verdade. Então, assim, Mário, minha gratidão eterna aí, viu, de coração, viu, cara? Eu sempre falo para as pessoas individualmente aqui, agora, aproveitando a oportunidade aí, coletivamente, Mário, você foi um cara que realmente, eu tenho certeza que foi Deus que colocou na minha vida, tá, Mário? Aqui é um grupo de evangélicos, então eles sabem muito bem do que eu estou falando. Tá? Você foi um cara que Deus que colocou na minha vida. Obrigado por tudo, viu, Mário? Imagina, foi tudo. Não, Mário, obrigado, Mário. Muito gosto. Falou, gente. Boa sorte para vocês aí. Tchau. E felicidades para todos. Amém. Obrigado. Igualmente, Mário. Bom, então, assim, para correr aqui, então em 2004 eu fui lá em Porto Alegre, pela graça de Deus, pela infinita misericórdia dele, eu passei nessa prova. Bom, aí eu falei, eu não sou assim tão zero à esquerda como eu tô me achando, né? Porque na época eu tava mal. Tava numa deprê que vocês não fazem ideia. Mas foi assim, como se Deus estivesse me pegando com a mão dele e falando, olha aqui, ó, me levantando e falando, ó, você não é isso que você está pensando. Você é meu filho. Eu sou seu pai. E quem tem Deus como pai, gente, jamais estará desamparado. Tá bom? Esse é um testemunho. E depois, depois que eu passei nessa prova, Deus me deu a oportunidade de ir para Porto Alegre várias vezes, fazer cachê, tocar diversos programas legais. Na época, o maestro titular era o Isaac Karabchevsky. Ele me chamou no camarim, perguntou se eu ia realmente assumir. E eu falei, não, maestro, eu prefiro esperar um pouquinho ainda. Aí, mesmo assim, eles continuaram me chamando. E aí, enfim, as coisas começaram a melhorar. E de lá para cá, graças a Deus, Deus tem me sustentado, tá? Esse é um primeiro testemunho que eu queria contar para vocês. Um outro testemunho, gente, rapidamente, foi um que aconteceu em 2014, que foi em maio de 2014, que foi quando eu entrei na Jazz Sinfônica. Eu já estava com 43 anos de idade e abriu essa vaga. E eu ainda tocava em Santo André. E eu fui, me inscrevi nessa prova. O Eric, na época, que sábado vocês terão a oportunidade de conhecer, por sinal é meu filho, o Eric nessa época estava na Alemanha estudando. E nessa mesma época, abriu prova na Orquestra Municipal também. E eu me lembro que eu fiz a inscrição para o Eric, da Municipal, aqui de São Paulo. E eu mandei os documentos, todos que precisavam. E na mesma época, eu lembro que foi no mesmo mês da prova da Municipal, teve a prova da Jazz. E para glória de Deus, para honra e glória dele, tá, gente? Isso aqui não é vanglória, pelo amor de Deus, não é para me vangloriar. Mas o Eric passou na Orquestra Municipal e eu passei na Jazz. E ele assumiu na Municipal num dia e eu assumi na Jazz no outro dia. Olha só que bênção isso, né? Então, eu estou contando isso para vocês para dizer para vocês o seguinte, gente. Vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus,
mesmo na adversidade, mesmo naquele momento que você achar que você tá sozinho, que você tá desamparado, não. Vocês já ouviram aquele testemunho de que o sujeito, quando ele achou que ele estava sozinho, que ele não olhava mais as pegadas na areia, na verdade a pegada que ele estava vendo era de Deus, porque Deus estava carregando ele no colo. Então é isso, gente, tá? Se firmem, levem o ministério de vocês muito a sério, levem isso muito a sério, tá? Porque vale a pena, vale a pena. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, sem nenhuma demagogia, sem querer fazer média nenhuma, até porque eu não preciso disso. Mas sabe uma das coisas que me dá mais prazer nessa vida? Sabe, gente? É tocar na igreja. É tocar na igreja. Vocês têm uma ideia? Tem culto aqui, que eu vou na igreja, tem eu tocando trompa e o irmão cantando. Às vezes ele está cantando num tom e eu tocando no outro. Mas isso me dá um prazer, me dá uma alegria. Me dá uma alegria, muitas vezes uma alegria maior do que você tocar uma sinfonia de Mahler numa orquestra profissional. Estou falando isso aqui, gente, sem exagero nenhum, tá bom? Uma última coisinha que eu queria falar para vocês, para então a gente poder abrir para as perguntas. Uma última coisinha que eu queria falar para vocês é o seguinte: estudem a Bíblia, gente. Estudem a Bíblia, frequentem escola dominical. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito músico que acha que tocar na igreja é o suficiente. Não é. Sabe? Você precisa conhecer a sua fé. Você precisa conhecer aquilo que você diz que acredita. Entendeu? Então, tem um clichê do passado que dizia que o músico da igreja, ele usava o instrumento como se fosse a Bíblia dele, e o ensaio como se fosse a oração. Olha só, tem a ver com o que o Fumê falou sábado. Tá? Gente, o ensaio não é oração. O seu instrumento não é a Bíblia. Entendeu? São coisas diferentes. São coisas complementares. Então, deixo aqui outro conselho para vocês. Estudem a Bíblia. Conheçam saibam quem foi Moisés, quem foi Elias, quem foi Enoque. Tá? Estou falando aqui do Velho Testamento. Quem foi Jó, quem foi o rei Davi, quem foi Salomão. E aí, vá para o Novo Testamento, saiba quem foi Paulo, quem foi Lucas, tá? Quem foi Estevão, tá? Que foram os precursores do cristianismo. Tá? Isso é muito importante, porque você tem que estar preparado também para defender sua fé. Porque nesse mundo, vez ou outra, você será confrontado. Vão querer colocar em dúvida a sua fé. E aí, se você conhece a palavra de Deus, você conhece a Bíblia, você vai ter argumentos para combater aquilo que está sendo dito contra. Tá bom, gente? E aproveitando aí, leiam bons livros também. Leiam bons livros. Literatura evangélica tem uma infinidade. Depois, se vocês quiserem aí, eu indico para vocês aí, tá? Leiam bons livros. Aprendam, se aprimorem na fé de vocês também. Porque isso agrada a Deus. Tá bom, gente? Bom, acho que eu falei bastante, né, Leia? Eu não sei quanto tempo temos ainda, né? Eu não sei também como que tá a paciência do pessoal aí, né? Agora talvez a gente entre num lado mais técnico, né? Falando de trompa mesmo, né? Eu não sei se eu demorei muito aqui, me perdoem, tá, gente? Não. É que eu vi o Giba, aí entrou o Mário, aí acabei me empolgando, entendeu? Não, foi ótimo. Ô, Edu. Muito bom até agora. Edu, eu tenho falado... Oi, quem tá falando? Olha, é o Giba. Giba. Eu tenho falado isso a minha vida toda. Eu ganhei um presente, e o presente de um pastor para mim, e disse assim: eu estou te dando o presente dos presentes, mas eu escrevi algo na contracapa desse presente. Não só se você praticar aquilo que eu escrevi dentro da capa deste presente, não é o presente dos presentes, é o teu
Tesouro Eterno. E ele escreveu assim, era uma Bíblia. E ele escreveu na contracapa dessa Bíblia, mudou a minha vida. Mexa com ela, que ela vai mexer com você. Profundo, hein? Deus Profundo, nos deu amém. a música, Deus nos deu a música para falar com ele e dele. A consequência de nós sermos profissionais, de nós ser o nosso trabalho, é uma opção, dependendo da sua habilidade e das circunstâncias. Mas o princípio da música é para falar com Deus. Amém. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu acredito assim mesmo. E, assim, só para fechar esse bloco aqui, vamos dizer assim, eu frequentei a escola dominical mais ou menos uns 25 anos. Tá? Estudei muito a Bíblia e hoje eu concluo que eu ainda preciso estudar mais. Tá bom, gente? É isso aí. Vamos abrir aí, Leia? Vamos abrir aí, então, para a turma aí. Que Sim. eu não sei como é que está o humor, a paciência, o tempo do pessoal aí, mas estou aqui. Então, chegou uma pergunta do Ismael Clarinho, que deixou aqui meu agradecimento pessoal. Foi o meu primeiro professor, foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que me ajudou muito no começo também, que também me emprestava a trompa num dia para eu ir tocar, fazer aula no outro, e no outro dia já devolvia para ele, que ele toca na banda da GCM, e é um amigo muito querido. Ele pergunta sobre como se tornar um profissional mesmo trabalhando fora, né? Então, como aprimorar, como conciliar esses trabalhos. Entendi. Obrigado pela pergunta, viu, Ismael? Deus abençoe, tá? A sua vida. Olha só, eu não sei qual a sua idade, tá? E eu também não estou aqui para iludir ninguém, né? Para criar falsas expectativas na vida de ninguém. Eu não sei qual a sua idade, mas, falando da minha experiência, o que eu posso dizer para você é assim, vai chegar um momento que você vai ter que se decidir. Ou você vai para o lado da música, ou você vai seguir outra carreira. Sei lá, de repente num ramo que você já está e já tem uma habilidade, tá? Mas, via de regra, é isso, tá? Como se tornar um profissional é uma consequência, porque até o Fumê falou bastante sobre isso a semana passada, sábado. Você tem que se inteirar do repertório, você tem que ouvir bastante coisas do repertório sinfônico para trompa, entendeu? Porque isso vai te dar base para você crescer como trompista, entendeu? Agora, as circunstâncias, elas também vão dizer se favorecem ou se não favorecem, entendeu, Ismael? Mas, via de regra, é isso. E estudar bastante, tá? Estudar bastante. Tá legal? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta contento, tá? Mas, resumidamente, é isso. Certo. Bom, se o Ismael tiver alguma dúvida, tanto pode abrir o microfone, chamar aqui, ou pode mandar a mensagem também. O Eric tem algo a dizer? Eric? Eu? Isso. Eric, vão achar que a gente combinou aí alguma coisa. Não, eu estou muito feliz, muito contente de ver todo mundo aqui, ver meu pai falando, o Fumê. Estão me escutando bem? Perfeitamente. Tamo. Beleza. O Anderson e a Leia, eles pediram para eu falar um momento marcante, algo que até hoje a gente se lembra com muito carinho, seja familiar, enfim, uma coisa que marcou bastante. Eles pediram para eu falar isso e eu lembro de dois momentos, todo mundo, né? Dois momentos que foram muito especiais para mim e que realmente foram emocionalmente falando, não sei se fica muito claro isso, mas emocionalmente falando foi um divisor de águas, assim, eu me senti muito bem
nessas duas situações. A primeira delas foi a primeira vez que eu toquei na igreja, né? Eu devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos. Eu nem tinha uma trompa ainda. E, enfim, quando eu comecei a estudar transposição, né? Seja métodos e tudo, meu pai, ele mesmo transcrevia os hinos para mim no caderno de música, né? Na folha de música. E eu ficava o dia inteiro, quando ele deixava, né? Dava trompa para mim, eu ficava o dia inteiro ali tocando aqueles hinos. E uma certa vez a orquestra da igreja, num culto de domingo à noite, foi tocar um desses hinos que já que ele tinha escrevido para mim. E eu fiquei muito contente. Eu falei, cheguei em casa, eu pedi, pelo amor de Deus, pelo menos me deixa tocar esse hino à noite no culto. E ele falou, não, Eric, tudo bem, na hora que for tocar esse hino eu te dou a trompa e aí você toca. E chegou no culto à noite, quando o pastor anunciou aquele hino que ia tocar, me lembro até hoje, era o hino 45 da harpa. E aí eu levantei e saí do banco lá da igreja e subi lá onde a orquestra tocava. Peguei a trompadeira, estava muito nervoso, e toquei. E ali eu falei, bom, eu quero seguir isso, né, para a minha vida. Então foi um momento muito especial. Eu me lembro disso até hoje como se fosse ontem. Assim. Foi um momento muito, muito especial. O segundo momento que foi também muito especial para mim foi a primeira vez que eu toquei aí profissionalmente, né, com o meu pai. Fui convidado, inclusive pelo Mário, né, que falou agora há pouquinho aqui na live, e eu tive a oportunidade de fazer aula com ele também. É um super professor, um ser humano muito, muito bondoso, muito amoroso. E ele me convidou, eu estava tocando na Experimental de repertório nessa época, eu tinha acabado de entrar lá, e ele me convidou para ir tocar em Santo André, a primeira sinfonia de Mahler, a orquestra ia tocar, e aí ele me chamou e até brincou, agora você tem que tocar direitinho, que seu pai vai estar lá no naipe e tal, ele até brincou. E aí eu fui tocar lá, se não me engano, acho que eu fiz 7ª trompa, e eu tinha acho que 14, 15 anos por aí, mais ou menos, foi nessa época, 2008, 2009, e foi realmente um momento muito legal, foi muito legal, e foi a primeira vez que eu toquei profissionalmente com meu pai, e eu toquei uma primeira de Mahler, foi um grande concerto, uma coisa que realmente marcou bastante, e graças a Deus, depois desse concerto, uns anos depois, pouquinhos, na verdade meses depois, né, teve a prova também em Santo André, e eu fiz e passei, fiquei tocando na Experimental em Santo André e, bom, isso ficou mais ou menos durando uns 4, 5 anos. Então, ainda assim, depois desse concerto da primeira de Mahler, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar com meu pai profissionalmente mais 4, 5 anos lá na Orquestra de Santo André. Então, foi esses dois momentos e esse período depois, né, que realmente foram muito especiais. A gente ia juntos para o ensaio, a maioria das vezes não podia voltar junto, porque eu já ia depois para o ensaio da Experimental, que era à noite, mas a maioria das vezes nós íamos juntos de carro e algumas poucas vezes nós voltávamos juntos também de carro. Então a gente ia conversando, ele ia me falando tudo isso que ele falou aqui na live. Ele sempre me contou e sempre serviu, não é porque é meu pai, mas sempre serviu de inspiração, sempre serviu de inspiração. Eu lembro um pouco dessa fase de 2002, 2003, que ele foi aprovado lá na OSPA, e um pouco antes, realmente as coisas não estavam muito boas. Então eu lembro exatamente o dia que ele chegou e passou, que ele falou que tinha passado na OSPA. Sempre serviu de muita inspiração.
Então, espero que tenha ficado claro aí. E obrigado aí pela oportunidade de ter falado, Anderson e Leia. Obrigada, Eric. Foi muito bom. Professor, temos perguntas sobre o que você recomenda assim, de um plano de estudos, de uma rotina de estudos para a gente, né, para a grande maioria que toca na igreja, que tem anseios profissionais ou não, mas que a gente possa melhorar a qualidade. Tá. Entendi a pergunta. Obrigado pela pergunta. Deus abençoe. Olha só, independente de ser profissional ou não, você tem que criar hábitos, você tem que criar o que eu chamo uma rotina de estudo, um plano de estudo. Tá? Por quê eu digo isso? Porque o ato de tocar envolve aí, no mínimo, como que eu poderia colocar? 2 aspectos. Tá? O ato de tocar envolve 2 aspectos fundamentais, que um é mental, o outro é o físico. Então, o que seria o aspecto mental? O aspecto mental é você se condicionar mentalmente para aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer estudar, como que você quer que saia, e, enfim, o aspecto mental é esse. Eu não vou falar disso agora, eu vou falar sobre o aspecto físico. O que seria o lado físico? O lado físico é bem parecido com o de um atleta. Um atleta, ele tem que se preparar também fisicamente. Qualquer atleta que você perguntar, fizer uma pergunta para ele, qualquer atleta de alta performance profissional, ele vai te responder que existe um lado físico e um lado psicológico, um lado mental. O lado físico, respondendo à pergunta dos colegas aí, é assim: você tem que criar um hábito, uma rotina de estudos. Por quê? Porque o lado físico, você envolve músculos na hora de tocar, tá? Então, eu, por exemplo, eu costumo dividir a minha rotina de estudo assim. Primeiro lugar, antes de tudo, eu criei lá uma planilhazinha que eu chamo de plano de estudo. Isso, obviamente, eu já decorei, porque tantos anos isso, eu não preciso mais dela. Mas aconselho alguém, se quiser anotar aí, tá? Até é bom, porque pode servir até para outras pessoas que não estão aqui. Então, por exemplo, você põe lá plano de estudo. Primeiro, eu vou falar o meu, tá? E primeiro, eu faço alguns exercícios básicos de respiração. A primeira coisa, exercícios básicos. Exercício de respiração existem inúmeros, tá? Depois eu posso falar alguns para vocês que são os que eu prefiro. Tem o do papelzinho na parede, tem aquele do bocal, tem aquele de você inspirar, espera alguns segundinhos e solta. Então esse é um primeiro passo, tá? E veja bem, gente, esse exercício de respiração não é para você fazer meia hora, 40 minutos. Não, isso aí é 2, 3 minutinhos no máximo. É para você já ir se condicionando. Você entendeu? Já faz parte da preparação para tocar. Então você fez lá 2, 3 minutinhos. Aí, o segundo passo. O que você pode fazer como segundo passo? Eu chamo de abelhinha, ou buzzing. Abelhinha sem bocal. Tá? Veja bem, só voltando aqui no primeiro passo, eu vou falar de um exercício de respiração que eu gosto muito, para poder falar do segundo também, tá? Um dos exercícios que eu gosto muito é aquele... Deixa eu pegar aqui o bocal aqui. É que você pega o bocal e inverta ele ao contrário, tá? E, por exemplo, já deixa a sua embocadura no formato de receber o bocal. Por quê? Porque automaticamente, além de trabalhar a respiração, você também já dá uma trabalhadinha, você já dá uma acordada no seu músculo aqui. Porque é músculo, né? Tocar envolve músculo. A parte física é essa parte do músculo e a parte da respiração. Basicamente é isso. O lado físico, o que seria?
respiração e musculatura, tá? Aí você pode inverter o bocal, aí você faz aqui, ó. Inspira e solta lentamente para dentro do bocal, mas com sua embocadura pronta aqui. Entenderam? Com a embocadura pronta, porque você já vai se condicionando também, já vai acordando o seu lábio, tá? Então, indo agora para o segundo passo. O segundo passo é o que eu chamo de abelhinha sem bocal ou com bocal, ou buzzing sem bocal. Você vai fazer lá, você vai tocar notas. Pode ser notas aleatórias, ou, se você preferir, você vai, experimenta uma nota na trompa, por exemplo, o dó. Por que isso? Porque isso também já vai te dando um controle. Porque você vai criando uma independência em relação ao bocal. Isso é uma coisa muito importante e é um exercício que não foi eu que criei. Em 98, quando eu participei do Festival de Campos do Jordão, como bolsista, uma coisa que me marcou muito foi a aula que a gente teve com os membros do Canadian Brass. E eu lembro muito bem dessa aula de buzzing. Tá? A gente às vezes fala de Canadian Brass, você tem a noção de que os caras vão tocar lá o Glier, o segundo de Strauss. Não, eles vão falar de fundamentos com você. Eles vão falar de fundamentos. Tá? Até porque a técnica é uma consequência do que você faz bem nos fundamentos. Se você tem um bom fundamento, de repente, quando você tiver com um fundamento bem feito, você vai ver que vai decolar os seus estudos. Tá? Então, uma coisa assim, que dessa época para cá, eu faço isso quase que diariamente, é tentar controlar. Por quê? Porque você cria uma independência em relação ao bocal. Você toca. Eu lembro que eles tocavam concertos só no bocal, que é o próximo passo que eu quero dizer para vocês. Aí vocês fazem também esse segundo passo, 2, 3 minutinhos também, tá? Não precisa também ficar meia hora lá, 40 minutos. Aí o terceiro passo seria esse. A abelhinha, só que agora com o bocal. O bocal do lado certo, obviamente. E aí você já com aquela consciência de que o bocal é apenas um intermediário entre você e a trompa, tá? Por quê? Eu digo um intermediário. Porque o bocal, o instrumento, ele nada mais é do que um amplificador do som que você produz aqui. Tá bom? Você produz um som aqui, esse som ele vai ser amplificado no instrumento, no meio desse tubo enrolado aí. Então, por isso que quanto mais você usar o ar e quanto mais rica for a sua vibração labial, mais bonito vai ser o som e, consequentemente, você vai se cansar menos. Você vai usar menos força bruta e vai usar mais o ar de forma mais eficiente. Entenderam? Tá claro até aí, gente? Ou tem alguma dúvida? Primeiro passo, segundo passo. Primeiro passo, respiração. Inspira, solta no bocal o caninho invertido. Depois, segundo passo, abelhinha sem bocal. Ou buzzing sem bocal. Terceiro passo, o buzzing ou a abelhinha com bocal. Faça mais 2 a 3 minutinhos, tá bom? Se você for somando aí, ó, eu não fiz aqui, vou somar aqui, ó. 2, 3, 2. Vamos colocar aqui 3, 3. Aí já deu assim, 7 a 8 minutos. Beleza. Aí o que você pode fazer como terceiro passo? Terceiro passo, estude aí uns 10 minutinhos de nota longa. Uns 10 minutinhos, até porque ficar estudando nota longa muito maçante, cansa, até você mesmo mentalmente. Então você vai lá, estuda mais, faz uns 10 minutinhos. Tá? O importante, gente, tem um detalhe aqui nesse quarto, né? Nesse quarto passo que eu estou falando para vocês. A nota longa, ela é importante que você não toque ela aleatória.
você tem um afinador na frente para você ter uma referência de afinação, tá? E aí você já vai educando o seu ouvido para saber se, pô, tá alta a nota, tá baixa. E aí vocês vão perceber com os estudos que às vezes a nota tá alta e você não precisa necessariamente ir lá nas bombas e abrir o instrumento. Às vezes você corrige a afinação aqui, entendeu? Então, por isso é importante você estudar nota longa com um afinador na sua frente, tá certo? E aí, a gente entra mais na parte mais técnica, né? Como próximo passo aí. Aí você estuda ligaduras, sabe? Tem gente que chama de overtones, tem gente que chama de harmônicos, tá? Mas remindo, você faça exercícios de gatos e ligaduras muito lentas e sinta a mudança de uma nota para outra. Então, mexa o menos possível o seu lábio. Olha só, preste atenção. Eu digo tentando mexer o menos possível, por quê? Porque é praticamente impossível você não mexer. É praticamente impossível. Até porque, tecnicamente falando, existe uma coisa chamada quebra de embocadura. E a quebra de embocadura ela é uma coisa muito visível. Todos percebem. Entendeu? Então, assim, você faça... Que exercícios são esses? Você pega o Dó e toque a sequência harmônica de Dó na trompa em Fá. Dó, Mi, Sol, Si bemol, Dó. Entendeu? Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Si, Sol, Mi, Dó. Gente, eu nem sei se tá no tom, tá? Mas a referência eu sei que tá certa, de uma nota para outra, tá bom? Então você viu que você tocou as notas, os harmônicos de Dó. Aí você vem e toca os harmônicos de Si. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Não, desculpa. Si, Ré, Fá sustenido, Lá natural, Si natural. E vai descendo de meio tom. Entendeu? Esses exercícios aí, eles têm farta distribuição aí na internet. Vocês podem baixar. Opa, tem alguém tocando. É isso aí mesmo. Tá bom? Então, esse seria o próximo passo. Esse exercício aí, ele também não é para ser meia hora, 40 minutos, tá? Porque assim, no estudo ele começa a ficar chato, tá bom? Aí, com sugestão. A partir daqui, gente, é como sugestão, tá? A partir daqui, você pode intercalar, você pode inverter essas ordens para não ficar sempre aquela coisa, né? Matemática, todo dia. Então, você pode, a partir daí, você aqueceu, você estuda escalas e arpejos, maiores e menores, você estuda músicas da orquestra, sabe aquelas músicas, aquelas passagens que você tem mais dificuldades? Aí você vai intercalando nesse plano de estudo, entendeu? Aí não importa a ordem. Aí você... estudei já os trechos de orquestra, agora vou estudar um pouco do método. Aí estuda o método. Pega o método, sabe aqueles trechos que você tem mais dificuldade, limpa eles. Isso é uma forma também eficiente de se estudar. Não ficar tocando e a coisa sempre saindo do mesmo jeito. Não, pega aquele trechinho que está ruim, limpa ele. Depois você vem e junta tudo. Tá bom? Isso é uma forma bem eficiente de se estudar. E aí você estuda concertos, parte de orquestra, método, né? Aí... E você também pode intercalar entrelar com esses exercícios, estudos técnicos. Estudos técnicos. É sempre bom você manter os estudos técnicos. O que seriam esses estudos técnicos, Edu? Staccatos simples, staccatos duplos, staccatos triplos, trilhos labiais, tá? Flexibilidades. Então, isso já é a parte técnica, entendeu? E você pode intercalar, porque aí você vai ver, fazendo aqueles primeiros passos, que você está pronto fisicamente para tocar, tá bom?
Eu não vou falar agora da parte emocional, da parte mental, porque é uma parte que demanda muito tempo, tá bom, gente? Mas a parte mental, ela também é importante nesse processo, tá? Só que as duas, elas andam assim, ó. Elas andam lado a lado, tá? Não adianta nada você estar preparado mentalmente e fisicamente não. E o inverso também é a mesma coisa. Não adianta você estar preparado fisicamente e mentalmente não. Tá bom? Bom, eu acho que de rotina de estudo eu falei bastante, né? Ou tem mais alguma dúvida aí? Sim, acho que deu para esclarecer bem. Se surgir alguma pergunta, podem mandar. Tem uma pergunta do Rian. Então, ele pergunta como a sua família reagiu de você decidir estudar música tão cedo, se você teve apoio da família, né? Um pouco você já contou, né, dessa transição aí entre as profissões e tudo, mas como foi na juventude, assim, quando você começou a estudar música, foi atrás e tudo? E ele disse que Ezequiel Ferreira mandou um abraço para você. Poxa, que bacana. Um abraço para ele. Deus abençoe. Obrigado pela pergunta aí, tá bom? Olha só, eu tinha um início assim, se tecnicamente foi muito bom, mas em termos de apoio, em termos de dar aquela força, eu tive muito. Eu tive apoio do maestro, do Levi, que eu falei para vocês agora, foi um sujeito muito bacana, ele me deu muita força. O Natanael, que hoje é pastor, também me deu muita força. São pessoas assim que eu devo assim praticamente muito da minha carreira para eles. Eu vou colocar percentual aqui porque é capaz que eu até erre, tá? E então assim, eu tive sim muito apoio familiar. Eu tive também muito apoio porque eu fui criado sem pai e eu foi praticamente eu e minha mãe a vida toda. Então, quando eu comecei a estudar música na igreja, que minha mãe me levou para a igreja, me levou para a escolinha de música, ela apoiava. A gente não tinha apoio financeiro, obviamente, não tinha, mas assim, familiar foi basicamente minha mãe, né? E depois, eu não sei se era essa a pergunta que você queria fazer, Rian, quando eu já estava já mais velho, depois de casado, eu tive muito apoio da minha família, mas da minha família, digo, minha esposa, tá? E meus filhos, apesar de eles serem pequenos, porque eu enfrentei críticas, sim, tá? Eu enfrentei críticas, porque nessa época, por exemplo, da dificuldade aí que eu te falei, a gente foi bem criticado por familiares. Eu não estou dizendo pessoas da minha casa, estou dizendo pessoas de fora. A gente foi bem criticado porque, tá vendo? Eu sempre falei que isso aí era loucura, ele não devia ter abandonado a faculdade, o banco, tá, né? Enfim, mas Deus, ele conduz nossa vida, entendeu, Rian? Tá? É ele quem conduz, entendeu? Então, é no controle de tudo, tá? Mas é isso aí, eu tive apoio sim, tá? Graças a Deus da igreja, embora a igreja era uma igreja bem simples, não tinha assim aquele suporte financeiro, mas graças a Deus todo o suporte espiritual, emocional, eu tive, viu? A fase da Filadélfia foi uma fase muito rica na minha vida. Obrigado pela pergunta. Bom, são essas as perguntas. Oséias quer falar? Liga o microfone. Fumê? Ok. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade para fazer para o professor. Posso perguntar uma curiosidade? Pergunta, Zé, se não for... Ó, eu não consigo tocar o glier, é isso? Não! Não, que você contou, você começou essa história falando que você começou a tocar na trompa de pisto, depois você foi para a trompa em Fá. Mas eu gostaria de saber qual foi a sua sensação quando você começou a tocar numa trompa dupla ou tripla, não sei depois o que aconteceu. Como é que foi a sua sensação? Que geralmente a gente começa na banda assim com aquela trompinha em Fá, né?
só pela misericórdia de Deus, né? E depois pega uma trompa melhor. Como é que foi a sua sensação depois de passar por essas trompas abençoadas? Olha, Zé, obrigado pela pergunta aí, viu? Deus abençoe. Rapaz, foi uma diferença brutal. Brutal. Eu lembro claramente a primeira vez que eu peguei uma trompa dupla para experimentar. Eu não sei se o Fumê lembra dessa trompa. A minha primeira trompa dupla foi uma Amate, que era do Celso. Uma Amate, eu não sei se você lembra dessa trompa, Fumê. A Amate nem existe mais. Aliás, esse país nem existe mais, porque era Tchecoslováquia. Esse país nem existe mais. Era uma trompa muito pesada, cara. Parecia que a trompa pesava uns 100 quilos. Mas era assim, estou exagerando, né? 100 não, mas 90, vai. Era muito pesada. Mas eu senti uma diferença, porque antes de comprar, eu fui experimentar a trompa com ele. Aí eu lembro que até eu fui experimentar na escola municipal, lá na Lins de Vasconcelos. E aí eu lembro que a igreja deu uma parte, mas assim, uma parte bem pequena. Eu dei uma outra que eu tinha juntado assim com muito sacrifício e a gente parcelou uma outra parte, olha só. Mas assim, a diferença, Oséias, perdão. A diferença, Oséias, a diferença foi enorme. Só uma curiosidade, para você ter uma ideia, a Filadélfia gravou o primeiro disco em 88. Em 88, eu entrei no estúdio para gravar com a trompa em Fá da base. Aí quando gravou o segundo disco, acho que em 90 ou 91, eu já gravei com essa Amate. Então, assim, a diferença foi muito grande, cara, muito gritante. Tanto é que hoje, quando os alunos começam, eu aconselho eles, quanto antes você puder mudar para um instrumento melhor ou intermediário, mude. Entendeu? Porque com aquela Amate, mesmo não sendo um instrumento top de linha, com aquela Amate eu dei uma bela evoluída. Entendeu? Então é isso aí. Lembra dessa trompa, Fumê? Muito Fumê, bem. pode Tá abrir o respondido, Zé? microfone. Valeu, professor. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Posso fazer a pergunta, Leia? Por favor, manda ver. Ok, Eduardo, voltando um pouco ali na Orquestra Filadélfia, né, eu queria saber, se possível, como foi que vocês tiveram a ideia de montar, como vocês montaram a orquestra, né, de início lá, e quem que fazia os arranjos, porque eu lembro que para mim era um pouquinho desafiador lá os arranjos, e muito bonitos, por sinal, né? Quem é que fazia o arranjo para vocês? Ô, Fumê, deu mais uma vez aí. Obrigado aí, pergunta aí, tá? Bom, gente, o Fumê, para quem não sabe, o Fumê é um cara assim que só abrindo um parentezinho aqui, o Fumê, ele era um espelho para a turma da nossa geração. Eu não sei quantos anos você tem, Fumê, mas você deve ter quase a minha idade, uns 48, 49, por aí, né? Tem 48. Isso, então. Eu 49. Então, o Fumê era um espelho para a gente na época, né? Porque era bem adiantado em relação a gente na época. Eu lembro que ele ganhou o Jovem Solista lá da USESP. Eu fui assistir, inclusive, lá no Memorial, lá. E muito bacana, muito bacana. E o Fumê foi um dos caras que frequentou a nossa igreja aqui como convidado um tempo. E respondendo então a pergunta agora, voltando, Fumê, eu lembro que o Levi, junto com mais umas duas pessoas lá, o Paulo Julião e o Jefferson, eles, Levi, vamos montar uma orquestra, cara, vamos montar uma orquestra, porque não porque a banda já estava ultrapassando, não é nada disso, porque banda, eu gosto de banda até hoje, gente. Vira e mexe aqui, eu estou no YouTube procurando vídeo de bandas, porque é um trabalho que eu gosto muito. Mas na época, assim, eles tiveram aquele desejo de montar uma orquestra e de agregar cordas, porque foi principalmente a questão de agregar cordas. Pô, mas se a gente agregar violino, viola, cello, não vai poder chamar de banda.
então a gente vai ter que chamar de orquestra, entendeu? Então, foi isso, aí foi agregado violino, viola, cello, claro que bem daquele jeito, no início, vocês sabem, né? Orquestra no início é aquela bênção, né? Então foi assim que surgiram, mas aí a ideia de, e o nome que a gente vai colocar? Colocou-se o nome de Orquestra e Coral Filadélfia, e com essa orquestra e coral a gente rodou o Brasil. Você foi um que, numa das viagens que eu não pude ir, você foi para Goiânia, né? Uhum. Goiânia ou Brasília, não me lembro. Aí me contaram depois, tá, gente? Vou contar um segredinho aqui para vocês, tá? Que dentro do ônibus, gente, naquela época, às vezes a gente começava a cantar hinos, fazia cultos, e pro pessoal que é pentecostal aqui do grupo aqui, eles vão entender o que eu tô falando. Disse que no meio dessa viagem aí, o pessoal lá começou a se empolgar, né? Então começaram a sentir aquela alegria e tal, e aí foi aquela festa espiritual, né? E se eu não me engano, foi numa dessas aí que amassaram a trompa do Fumê. Tá? Mas o Fumê, ele... Poxa, obrigado pela pergunta, Fumê. E respondendo a última questão, os arranjos também foi uma coisa muito feliz, também que me ajudou muito a crescer, porque eram arranjos desafiadores. O Edielso fazia muito arranjo pra gente, o Edielso Aureliano. Guidon, né? É um sujeito assim, gente, se tiverem a oportunidade de conhecer um dia, exatamente. Nós gravamos 2 discos lá no Guidon. O Edielso fazia os arranjos, o Sidney Sediel, que era um tecladista, era um pianista do SBT na época. Ele era maestro do SBT na época. Tinha arranjos também do Huguinho, da Sinfônica de Campinas. Eu nem sei se ele ainda está na orquestra de Campinas, já se aposentou, eu não sei. Mas era um cara também que tinha muito bom gosto para escrever. Mas, embora na Filadélfia a gente não tocou, mas eu também cheguei a tocar muitos arranjos do Mia, mas não na Filadélfia. Enfim, coisas que marcaram, assim, né? Amém. Obrigado pela informação. Que realmente eu lembro que eram arranjos, já assim, fora do normal, né, do nosso meio, assim, né? Porque realmente ainda o que predominava era a banda ainda, né? Mas você já estava despontando foram os pioneiros, né? Aí, com certeza, nessa era da orquestra nas igrejas evangélicas. Parabéns, Deus abençoe pelo trabalho, até hoje. Legal, vai, Fumezão. Valeu. Bom, mais alguma coisa, Léa? Então, da minha parte, tudo muito bem esclarecido, maravilhoso. Agradeço muito a sua participação, a sua boa vontade de estar com a gente, de compartilhar com a gente. Foi maravilhoso. Fiz várias anotações aqui e surgiu mais uma pergunta. Aí, rapidinho, que a gente já vai encerrar, mas eu vou ler essa última. Como músico cristão deve encarar os desafios em meio ao local de trabalho totalmente não cristão? Então, essa última pergunta que a gente já vai para o encerramento. Quem fez a pergunta? Foi o Ismael também. Ô, Ismael, obrigado pela pergunta. Olha, uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta, porque essa pergunta diz respeito muito à ética. A ética profissional e a ética cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meio profissional, infelizmente, quem aqui do grupo é profissional, o Fumê sabe também o que eu estou falando, o Giba, que tocou no Teatro Municipal há muitos anos, sabem do que eu estou falando. Infelizmente, existe pouca ética nesse meio. Pouca ética. Às vezes é um querendo puxar o tapete do outro. E gente, perdão aqui, eu tô falando, tô jogando claro com vocês, tá? Eu não tô aqui para omitir informações, mas tem, tá? Então, você como cristão, qual deve ser o procedimento? Seu procedimento deve ser sempre o seguinte:
ética. Ética. Não entre em panelinhas para derrubar ninguém. Sabe? Isso é uma coisa que humilha. Não entre em panelinhas para derrubar ninguém. Tá? Porque se é uma realidade é que esse mundo dá voltas. E lá na frente, uma injustiça que você está ajudando a cometer hoje, amanhã, lá na frente, pode estar acontecendo contra você. Entendeu? Mas, de uma forma geral, não abra mão dos seus princípios, Ismael. Esteja você onde estiver, tá? Você pode estar numa rodinha lá de fulano falando isso, aquilo lá. Você, discretamente, você saia. Você não precisa ser ignorante, mal educado, mas discretamente você saia, porque as pessoas vão ver em você que você não gosta daquele tipo de atitude, entendeu? Então é isso, a ética cristã, ela tem que estar acima de tudo. É o que eu falei no início da nossa conversa, gente. Antes de ser músico, você tem que ser cristão, crente em Deus. E tem uma outra coisinha. Antes de servir, você tem que ser adorador, tá bom? Por que ser adorador? Porque o caráter de Cristo ele vai refletir na sua vida. E lá fora as outras pessoas vão ver isso em você, entendeu? Não precisa ser falar, não precisa ser anunciar aos 7 cantos que, eu sou crente, eu sou cristão. Não, deixe que as pessoas vejam, entendeu? Mas é isso aí, tá bom? Ok, muito obrigada, Eduardo. O Anderson quer fazer as despedidas, quer te agradecer. Anderson? Anderson, cadê você? Pode falar, Anderson. E aqui, ó. Ativei aqui o som. Tá me ouvindo, galera? Sim. Tamo. Então, Eduardo, eu pedi esse momento aí porque a gente quer agradecer como eu fiz lá com o Fumê. Primeiramente, agradecer você porque você tá me dando uma força novamente no meu estudo. Deu uma guinada, uma melhorada aí. Você sabe que tenho muito para evoluir. Mas assim, quando a gente começou a lembrar, a gente teve ontem uma conversa, eu acho que é bom relatar esse ponto também, que quando a gente pensou nesse projeto, a gente pensou em pessoas cristãs mesmo, que possam agregar nossas vidas, né? Porque, igual você falou, no meio musical, até dentro da igreja mesmo, a gente vê que as pessoas não estão tendo mais o princípio, né? O irmão do próximo, vamos lá, tocar em grupo, muitas vezes eu tenho inveja do meu amigo só porque ele está solando a mais, porque ele está tocando. Não é isso. A gente, como você falou, é uma parte de adoração, né? E eu acho que o seu testemunho foi profundo realmente aí, ajudou muito. Pelo menos a minha vida edificou, como o do Fumê até hoje. A gente está digerindo assim, ó, cada palavra, né? E colocar o que pode ser agregado para mim, o que eu posso melhorar, né? E eu vejo relatos que na semana aqui, até vocês estão presentes aí, essa live está sendo... Aí, igual eu falei, na última live que a gente teve, falou, nossa, não teve muita gente. Mas é igual a igreja fala, né? Se tiver 1 ou 2, ali o Senhor estará. Porque ele tá fazendo parte da sua vida. O seu testemunho está edificando. Muitas vezes, puxa vida, é uma besteira, né? É uma besteira. Muitas vezes até o nosso posicionamento a gente poderia melhorar como pessoa. A gente tem várias referências, mas a gente sempre quer seguir aquele lado negativo. Não, vamos fazer igual aquele cara. Não, vai por aqui, cara. Só que, igual você falou, um jeitinho brasileiro aqui, jeitinho mais fácil, ele acaba derrubando. Né? Tenho muitos amigos aqui e cada vez mais eu vou conhecendo pessoas novas, né? Isso é importante para mim também, porque faz 2 anos que eu voltei, 2 anos e meio que eu voltei a tocar trompa, na verdade. Estou praticamente há 6, 7 meses aí estudando com você. Esse ano não deu ainda. Eu não vi como é que tá, mas eu fico feliz e te agradeço de coração, viu, Eduardo, por essa iniciativa. Imagina. Já sabe que já vai se preparando umas perguntas fortes aí para a gente pegar o Eric na conversa também aí, tá? Como a gente já falou com o Fumê, eu fiquei muito feliz também. E fico feliz também, Fumê, você está fazendo parte também, ainda continuando esse projeto. E assim, até eu falo, se alguém tiver alguma dúvida aí, se tiver algum método, que pessoal, tá fácil procurar método, né? Mas sempre a gente acaba ajudando uma coisa que é interessante pra gente. Vai tá aberto também o nosso WhatsApp aí. Agradeço também, lembrando aqui também, agradeço a Leia, que é a Leia precursora de tudo aí, faz quase todas as correrias junto com
com o Osés. Eles só falam para mim fazer o politicagem, né? Mas eu agradeço de coração essa galera aí e todos que participaram. Para mim é só. Ô, Leia. Oi. Então, quando está acabando, eu posso fazer os agradecimentos aí? Sim, com certeza. Bom, então eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade. Tocar um instrumento é uma coisa realmente divina, tá? Então, eu agradeço em primeiro lugar a Deus e quero agradecer a vocês, a Leia, Oséias, Anderson, quero agradecer imensamente ao convite. Eu, sinceramente, eu nem sei se eu estaria à altura diante de tanta gente boa aí, diante de tanta gente boa. Até vi agora aqui, mexendo aqui, o Serginho lá da Lagoinha lá, poxa, eu ouvi muitos CDs da Lagoinha, a gente tocou aqui na igreja e assim, eu sou imensamente grato a Deus, a vocês pelo convite, a confiança, tá? E eu sou pequeno, sou um dos menores aí, tá? E até esqueci de falar no início que fizeram uma propaganda enganosa ao meu respeito aí, tá? Porque é Deus quem capacita, né? Tá bom, gente? Mas obrigado de coração e vocês que me suportaram aí falando todo esse tempo aí, tá, gente? Todos vocês aí que eu tô vendo na telinha aí, obrigado de coração. Meu desejo é que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E que vocês sigam nessa estrada aí. Eu sei que a maioria de vocês são jovens e estão começando agora e que não desistam, tá? As dificuldades virão, elas aparecerão. As barreiras, elas vão surgir, mas creia que com Cristo no barco, a gente vai suplantar essas barreiras aí, tá bom? Forte abraço a todos vocês aí, que Deus abençoe a vida de todos mesmo, tá bom? Obrigado, tá? Amém. Então, mais uma vez, quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite, Anderson por ter me convidado para a equipe, que Anderson teve a ideia, eu ajudei a pôr em prática, né? Mas ele, Oséias, a gente trabalha junto, né? Então nós precisamos um do outro, somos uma equipe, graças a Deus tem funcionado muito bem. E para a honra e glória do nome de Jesus e para a edificação de muitos, né? Está dando muito certo. Então agradeço a todos que estão conosco. Continuem nas próximas. Pode falar, Eduardo. Só uma última coisinha, tá? Essa aqui também, porque esse jeito tem especial. Joaquim, tô te vendo, viu? Tô te vendo agora aqui, tá? Um forte abraço aí para você também, viu? Grande professor, viu, gente? Joaquim, ó, gente finíssima. Não percam a live dele também, tá bom? Isso, em breve abraço. Estará com agora a gente não falo também. mais nada. Surpresa, Eduardo. Eduardo estragou a surpresa aí, ó. Era surpresa. Então, agradeço surpresa, muito o Sérgio, todos que estão conosco aí. E sábado, às 14h30, com o nosso amigo Eric, que também tem muita coisa para contar para a gente, muita coisa para ensinar para a gente. E é isso aí, gente. Vou abrir o microfone de todos. Eric, quer falar alguma coisa já? Alguma prévia? Não, por enquanto ainda não. Tá de brincadeira, hein, Eric? Não, eu ainda preciso me preparar. Só da Leia ter falado, olha, sábado, 2h30, o Eric vai estar aqui, já me deu frio na barriga aqui já. O coração quase que sai pela boca, né? É, exatamente. Vem aqui, ó. E é isso, vai ser muito bom, tenho certeza. Bom, vou abrir os microfones para uma despedida coletiva. Fiquem com Deus. Até sábado. Continuem conosco. Ninguém vai tirar oferta? Pode mandar para minha conta, se quiser. Verdade. Não. Tem oferta. Ô, Zé, manda a conta aí, ô Zé. Brincadeira, gente. Fomei, Tchau, um gente. abraço. Fica com Deus, viu? Dá oferta aqui, ó. R$2 aqui, ó. Um abraço. Valeu, Eduardo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí. Fiquem na paz. Fique com Deus. Abração, E aí, Tiagão? Tchau. Chama lá no zap, Tiagão.
Valeu. Chama no zap, Tiagão. Chama assim. Tiaguinho, grande Tiaguinho. Churrasco na casa da Leia depois, pessoal. Opa, pode deixar, com certeza. Valeu, Só chegar. professor, vou enviar os exercícios, viu? Conversando, viu? Vou esperando. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Falou.